TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde a todos. 16 horas e 7 minutos. Damos início à terceira reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte, sendo realizada nesta data. Quero agradecer mais uma vez as duas últimas reuniões que tivemos aqui. Esse vereador precisou estar ausente por questões de saúde, familiares, né, da morte do pai. E da primeira vez, o vereador Jorge da Farmácia tocou essa primeira reunião, porque nós fizemos questão de nunca parar. E da última vez, o vereador Permínio Ribeiro, né? Permínio Monteiro, já estou misturando Edson Ribeiro com o Permínio Ribeiro, coordenou para nós. E se precisar, na próxima, né, Rodrigo da Farmadic que coordena para nós, né? Então, quero dar muito boa tarde aos vereadores aqui presentes, Rodrigo da Farmadic, Permínio Monteiro, Inão Ribeiro, meu grande amigo Jorge da Farmácia, e a nossa grande convidada e palestrante do dia de hoje, senhora Roseli Felinati, que é psicóloga, professora, palestrante. Ela vai usar os primeiros 40, 45 minutos dessa nossa reunião para falar de um tema que é de grande relevância para essa comissão dentro do âmbito escolar. Ela vai falar para nós a respeito das dificuldades educacionais com a geração de alunos ligados à tecnologia, né? O que se acha? E ela tem um currículo vasto, brilhante, né? Eu não vou ler todinho, que eu ficaria aqui até umas 19 horas da noite, né? Mas, entre outras coisas, a senhora Roseli, ela é MBA em Coaching, Life Executiva, tá, né? Vida Executiva, especialização em docência superior, mestre em psicologia, especialista em desenvolvimento de potencial humano nas organizações da PUC, graduação em psicologia, mas mais do que o currículo dela, ela é muito conhecida, muito amiga do vereador Jorge da Farmácia, que pôde sugerir, Roseli, a esta comissão, e nós acatamos por unanimidade, viu, a presença de Vossa Senhoria aqui. Eu vou pedir para que o Jorge fale mais de você, né, que é muito mais familiar. E logo depois, nós temos, então, 10 itens de pauta, onde a gente vai assinar e discorrer, analisar esses 10 itens, mas a primeira parte, então, reservada à senhora Roseli Filizati. Queria passar, então, saudar todos os vereadores e já passar para o vereador Jorge da Farmácia, que possa apresentar mais informalmente a senhora Roseli. Ok, muito obrigado, nobre presidente Antônio Flores, ao qual eu tenho um carinho, uma estima muito grande. Obrigado por estar recebendo a minha grande amiga Roseli, que eu sempre comento que conheço a Rose já faz algum tempo, e o trabalho que ela faz é excepcional. E como o nobre vereador Antônio Flores falou, se nós começarmos a falar daqui do currículo dela, é extenso, vamos ficar aqui a tarde toda. Mas dizer, Rose, que é um prazer enorme estar aqui com você, recebendo aqui na Câmara Municipal de Campinas. E eu estava comentando com ela que eu tenho dois filhos, um de 9, uma menina de 9 e um menino de 14. E a tecnologia chegou, e eu acho que chegou para ficar, então acho que é um momento da gente aprender como que a gente vai trabalhar essas crianças aí, vereador Antônio Flores, porque é uma dificuldade imensa. Eu até brinquei com a Rose, dizendo assim que a minha esposa disse que o celular chegou para acabar com tudo, mas eu acredito que não, acho que a tecnologia está aí para nos ajudar. E eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a tecnologia chegou para ajudar nesse sentido. A gente vê, eu trago aqui vários palestrantes que falam para nós sobre bengala eletrônica, sobre algum acesso, algum dispositivo que tem. Então, você é muito bem-vindo aqui, eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprender bastante, não somente nós, mas como vocês também estão nos assistindo, vai aprender e vai aprender bastante. Cumprimentar o meu amigo, o vereador Rodrigo da Farmadic, que eu também não meço esforço para falar, que é um grande amigo, um grande companheiro. Cumprimentar e saudar também o vereador Permínio Monteiro, também de extrema importância para a nossa comissão, e agradecer ambos aqui, porque, Rose, quando a gente traz alguém, a gente passa pelo presidente e passa pelos demais vereadores para ver se eles concordam. E eles concordaram unânime aqui, então agradeço a todos vocês mesmo.
E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão sair aqui maravilhados com a palestra da Rose. Obrigado mais uma vez pela presença. Só antes da palavra da Rose, né, só passar para considerações iniciais do vereador Rodrigo da Farmadic, em seguida o Permínio. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Permínio Monteiro, nosso companheiro aqui de comissão, sempre presente, né? O presidente Antônio Flores, e também conduz muito bem a comissão aqui, presidindo pela terceira vez, né, consecutiva, a presidência. O vereador Jorge, também um grande amigo, também retribuo as palavras. Jorge, vereador Jorge, que está no segundo mandato, mas eu também me espelho muito no trabalho do vereador, que também somos colegas de profissão, que se não fôssemos amigos, teria até um certo ciúmes do vereador, porque a minha mãe e a minha esposa falam: nossa, o vereador Jorge é muito fofo, né? Então, e sempre traz aqui temas importantes aqui, e este tema trazido hoje para a comissão, o vereador trouxe aqui a cumprimentar também a professora Roseli. É muito importante, né? Porque muitas vezes nós percebemos a influência que tem hoje dos equipamentos eletrônicos, principalmente para as crianças, mas às vezes alguém tem que falar. Você sabe o que tem que fazer, né? Mas às vezes é melhor você ouvir de um especialista, e muitas vezes você sabe, você está vendo que você tem que tomar uma atitude, mas aí você vê uma palestra e você fala: olha, a professora Roseli tá falando, ela é especialista, e é importante fazer isso e aquilo, porque senão isso, ao invés de ser um benefício, isso vai acabar prejudicando. E é importante a palestra da professora Roseli. Eu acho que isso vai ser disseminado, essa informação. Nós temos aqui também a TV Câmara, vai dar grande publicidade. Muitas vezes nós temos aqui talvez um público reduzido, mas dá uma amplitude maior à TV Câmara aqui. Então, parabenizo o Jorge pelo tema trazido hoje para a discussão à Câmara. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar participando desta comissão de Educação e Esportes. E, primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o vereador Antônio Flores, cumprimentar também o vereador Rodrigo da Farmadic e o nosso amigo o vereador Jorge da Farmácia, participante desta importante comissão da Câmara Municipal de Campinas. E estender os cumprimentos à senhora Roseli Filizati, que é a nossa convidada hoje para um tema muito importante, que são as questões das dificuldades educacionais nas escolas, e que hoje é um assunto que preocupa os pais em relação à tecnologia que chegou com uma alta velocidade, e existe essa grande preocupação. Então, seja bem-vinda, Roseli, a esta importante comissão desta casa, que aborda temas importantes e traz um benefício em termos de conhecimento muito importante para a nossa cidade. Muito bem. Vamos passar a palavra já para a doutora Roseli. E, como disse o vereador Rodrigo, isso aqui está sendo gravado, né? Vai para Campinas, toda a região metropolitana. E, além disso, doutora Roseli, isso aqui também deve ser repercutido hoje à noite na Câmara. Então, provavelmente, alguns membros, né, da comissão, depois do final desse teu trabalho, né, a gente deve, na primeira parte, repercutir grande parte da tua palestra, tá? Então, muito obrigado. Vereador Jorge, eu gostaria de fazer mais algumas da palavra. E, em seguida, já passamos para a doutora Roseli. Ok, não, eu só também gostaria de lembrar também que eu também comentei com a Rose ali, em off ali, que hoje em dia, vereador, eu chego em qualquer repartição, não somente eu, acho que todos nós, e ao invés do pessoal dar um atendimento assim preciso, fica somente no celular, mexendo, e acaba até deixando as pessoas do lado. Não era somente isso. Rose, seja mais uma vez muito, muito bem-vinda aqui. Obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Não, pela ordem, Rodrigo. Eu só gostaria de comunicar que às 16h30 começa a reunião da Constituição e Legalidade, da qual sou membro, e eu tenho um projeto importante aqui do prefeito, do qual sou relator, então vou precisar me ausentar às 16h30 para apresentar esse projeto para votação. Perfeito. Depois só vou pedir para Vossa Excelência, né? Já está liberado para sair, só talvez assinar esse projeto. Ok? Muito obrigado, vereador Rodrigo. Então, Vossa Senhoria tem a palavra por 40 minutos, o que precisar, doutor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-los, né? Agradecer ao Jorge pelo convite, agradecer aos demais, né? Pelo apoio, pelo suporte. Para mim é a minha primeira experiência aqui nesse contexto, então é uma novidade, e tudo que é novo a gente não esquece, né? A primeira experiência ela fica marcada. Gostaria de agradecer os presentes, né? E eu espero que eu possa de alguma forma contribuir aí com vocês, com as pessoas que estiverem assistindo depois, com os educadores, né? Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho a meu respeito, eu sou psicóloga de formação, não é? Sou formada em psicologia faz 20 anos, mas eu optei a área organizacional, então eu sempre trabalhei na psicologia dentro do ambiente organizacional. Então eu trabalho, né, com os funcionários na empresa, que é uma coisa bem fácil de se fazer. Para quem tem equipe aí, imagina o que eu estou falando, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um perfil, e eu procuro trabalhar todas essas diferenças, né, e fazer com que as pessoas produzam e trabalhem mais efetivamente aí dentro do ambiente organizacional, né? Faz mais de 30 anos que eu estou na área de RH, faz 18 anos que eu tenho uma empresa de consultoria que trabalha nessa área de gestão de pessoas. Então, a gente passou por vários momentos bons, momentos ruins, e a Realize está aí até hoje. Então, é um grande orgulho para mim, eu faço realmente o que eu gosto, né? Na área acadêmica, eu estou há 17 anos, então eu brinco bastante, porque eu falo, eu tenho só 28 de idade, mas eu estou na área acadêmica há 17 anos. Logo que eu me formei, eu ingressei nessa área e eu não saí mais dela, tá? E há 4 anos eu sou coordenadora também de cursos. Eu trabalho só com o público mais velho, né? Eu trabalho só com o público mais velho. Então, meu público são os universitários, são as pessoas que já passaram pelo ensino médio, ensino fundamental e estão lá fazendo faculdade. É um pessoal um pouquinho diferente. Eu nunca trabalhei com criança, tá? Embora eu tenha feito magistério, não sei quem conhece, já ouviu falar? Mas existia uma coisa que se chamava magistério. Então, você fazia, em vez de fazer o colegial, você fazia o magistério. Então, desde aquela época, eu já estou assim, ligada a essa questão acadêmica e docente, né? Assim, um pouquinho da minha história na educação, só para vocês entenderem a minha linha de pensamento depois, tá? Doutor Rodolí, só com a devida permissão tua, só saudar o vereador Marcelo Silva, é membro da comissão, convidá-lo a vir também à frente conosco, por favor. Você prefere? Então, tá bom. Saudá-lo das boas-vindas, então, por favor. Imagina, obrigada. Por favor, doutora, pode continuar. Obrigada. Então, assim, olha, eu entrei na área acadêmica por uma coincidência. Diz que não existem coincidências, né? Mas foi isso que aconteceu comigo. Eu sou de uma cidade pequena, não sou daqui de Campinas, mas agora me considero de campineira, tá? Eu sou de Mogi Guaçu e lá eles abriram uma faculdade há 18 anos atrás e eles precisavam de um professor da área de organização, que tivesse especialização, que tivesse toda uma formação na área. E na minha cidade só tinha eu. Então, alguém foi procurando e ficaram sabendo de mim e me indicaram. Eu fui dar aula, então, nessa faculdade, e aí o bichinho docente me mordeu. Eu nunca mais consegui sair, né? Virou uma missão pessoal mesmo, porque quando você percebe o poder que um docente tem na sala de aula, o quanto você consegue transformar a vida de uma pessoa, como ela começa um curso e como ela sai de lá muito melhor, muito mais preparada, feliz, pronta para ingressar no mercado de trabalho. Então, tudo isso aí me envolveu profundamente, né? Então, eu até brinco assim com meu marido, né? Eu falo, olha, se um dia eu parar de trabalhar, vai ser durante o dia, porque eu não vou sair da área acadêmica, porque é uma coisa muito bonita, só sabe realmente quem abraçou de verdade essa causa, né? Então, eu me sinto de verdade uma pessoa que gosta e que tem essa missão na área acadêmica.
Aí, por conta disso, né, o que acontece? A gente tenta buscar alternativas, a gente tenta sempre estar se atualizando para a gente conseguir trazer novidades, né, e atender essa demanda conforme as pessoas vão mudando. Porque eu estou há 18 anos na área, então assim, as pessoas vão mudando, né, e a gente precisa acompanhar essa mudança toda que vai acontecendo com os alunos. Tá? Tudo bem? Então, assim, ó, nesta área acadêmica, a gente tem vários desafios. Né? Para quem já estudou, ou está estudando, ou tem algum filho estudando, sabe que não é uma tarefa muito fácil, né? Na faculdade, eu entendo assim, eles normalmente as faculdades que eu trabalho, já trabalhei, são faculdades particulares, né? Então o pessoal trabalha durante o dia. 99% das pessoas trabalham o dia todo e eles vão depois para a faculdade. Então eles chegam cansados, né? Eles chegam realmente acreditando que esse processo vai ser o processo que vai mudar a vida deles, que vai abrir oportunidade profissional para eles e que é dali que vai derivar o sucesso, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão bem cansados fisicamente, emocionalmente, eles estão apostando tudo nesse momento, né, da vida deles. Então, é um público um pouco diferente, né, da criança e do adolescente, por exemplo, que ainda não tem essa preocupação de se manter lá. Os pais, de alguma forma, estão mantendo eles, né, na área acadêmica, então eles não precisam se preocupar muito com isso. Tá? O que eu percebo assim, de grandes desafios? Tem vários, muitos, né, eu vou falar dos principais aqui. Primeiro, em relação aos próprios professores, os docentes. Infelizmente, né, nós não estamos totalmente preparados para essa realidade. Né? Muitos assumiram e entraram na área não por missão de vida. Muitos, eu percebo que eles, como eu coordeno cursos, também já percebo isso, muitos às vezes estão desempregados, perderam os empregos que tinham, e eles resolvem assumir a função de docente. Não é? E aí, o que acontece? O conhecimento técnico sobre o tema, eles têm muito profundamente, mas eles não têm esse conhecimento para trabalhar com outras pessoas, né, e transmitir o conhecimento. É diferente. Uma coisa é você conhecer para você. Não sei se vocês já tentaram explicar alguma coisa para alguém. Ensinar alguém a fazer alguma coisa? Então, né, quando você tem o conhecimento para você é uma coisa, quando você vai passar isso para outra pessoa é outra coisa. Principalmente na universidade. Por quê? Porque são adultos que estão lá. Não é? Então, o adulto ele é muito crítico, ele não aceita facilmente o que você está falando. Ele não aceita passivamente, ele é um ser questionador. Tal. Então, assim, é mais difícil ainda esse processo. Então, nesse sentido, muitos docentes estão despreparados. Outra coisa que eu percebo, alguns não têm isso como missão de vida, não é o grande propósito deles, eles estão imaginando que isso vai ser uma fase de transição. Eu vou ficar aqui quebrando um galho, fazendo um bico, até eu conseguir um emprego melhor, até eu conseguir fazer uma outra coisa. Né? Então, eles não enxergam isso como a missão de vida deles. E assim sendo, como qualquer outra profissão, né? Se a pessoa não enxergar isso como um propósito de vida, ela não vai dar 100%, ela não vai se dedicar, ela não vai realmente se preparar para aquilo. Tá? E o outro grande problema é que os docentes são mais velhos, né? Como eu, por exemplo. Normalmente, a gente tem uma turma muito jovem na sala de aula e os docentes têm a minha faixa etária. Não é? Eu já falei que é 25, mas tudo bem. Na verdade, é 48. Então, assim, nós somos da faixa etária que a gente entra na geração X. Poucos na geração Y, que é o pessoal um pouco mais novo, com uns 35, 40 anos. Né? Então, eu acho que são as grandes dificuldades que a gente tem em relação aos docentes. Por enquanto, só dá uma respirada. Toma um pouquinho de água. Só saudar o vereador Zé Carlos, né? Presente conosco. Marcelo Silva já tinha saudado. Então, com a Devine e a Vênia, depois vai precisar sair. Vereador Rodrigo da Farmadic para outra comissão. E o vereador Marcelo Silva também. Então, o senhor também. Mas bem-vindo para o tempo que estiver conosco aqui. Doutora, tenha liberdade. Pode ficar tranquila aí, se precisar, tá? Bom, o que mais, gente? Nós temos as dificuldades que estão relacionadas aos alunos, né? Que nós chamamos de discentes. Eles... hoje a gente percebe assim, que eles estão muito sem embasamento, os alunos. Infelizmente, eles chegam, né, e eles vêm do ensino médio, ensino fundamental, sem base mesmo.
eles não conseguem fazer contas simples, às vezes, de matemática, não tem uma linguagem boa, principalmente por conta da tecnologia mesmo. Eles usam muita abreviação, muita gíria. Então, por exemplo, eles não conseguem nem escrever um texto corretamente, porque quando eles vão escrever, eles escrevem do jeito que eles falam. Não é? Então, falta esse alicerce, né, para fundamentar os estudos posteriores. Então, na faculdade, o professor se depara com uma dificuldade muito grande, que é assim, ó, por exemplo, como é que eu vou dar sequência numa formação que exigiria um patamar determinado, se eles não têm nem o que antecede aquilo lá? Então, sei lá, por exemplo, eu trabalho na área de RH, mas, sei lá, um professor de química, ele vai ensinar uma química avançada, mas ele não sabe fazer conta de matemática. Então, assim, ele tem muita dificuldade, né, em se adaptar. Então, o aluno, que é o discente, ele muitas vezes vem sem embasamento. Infelizmente, também, eu não vou fazer uma crítica aqui, porque não é esse o momento, mas, assim, já fazendo, né, algumas faculdades, também não posso generalizar, mas o que acontece? Virou uma coisa mercenária. E é uma coisa puramente comercial. Então, eles colocam o aluno para dentro, não que ele não mereça, tá? Sendo bem claro, porque todo mundo tem que ter oportunidade, né? Mas eles colocam esse aluno para dentro a qualquer custo, né? Por conta do pagamento mesmo. Então, assim, eles não se preocupam, por exemplo, em preparar esse aluno antes, porque a gente pode ter um programa de nivelamento que acontece quando os alunos chegam na faculdade, para ele melhorar esse gap, essa deficiência que ele tem em relação ao ensino médio fundamental que ele traz. A gente poderia fazer isso, mas a maioria das faculdades não está preocupada com isso. Está preocupada em colocar o aluno lá dentro, né, e depois aí cada um que se vira. O professor que se vira e o aluno que se vira. Então, a gente assim se depara com muitas dificuldades assim, em relação a esse faz de conta que eu falo. O aluno finge que aprende, o professor finge que ensina e pronto, chega no final do curso, ele sai com o diploma dele e está tudo certo. E aí, o que acontece? Isso não é bom para ninguém, para falar a verdade, porque a gente transforma o país num país, eu falo que é analfabeto funcional, tá? Porque ele sabe ler e escrever, mas ele não tem uma visão crítica, ele não consegue fazer uma análise de uma situação. Isso não é bom para nós, né? E para o mercado de trabalho também não é bom, porque o mercado de trabalho depois não absorve essas pessoas. Ele quer pessoas que realmente sejam preparadas, né? Então, assim, a médio e longo prazo, se continuar dessa forma, eu falo que a gente está dando um tiro no pé, porque a gente vai piorar muito a condição, né, atual que a gente tem. A gente precisa melhorar, mas tudo bem. Outra coisa que acontece com os alunos, eles não têm foco nem direção. O que é isso? Eles não sabem o que eles estão fazendo lá na faculdade. É meio natural, gente, porque assim, ó, eles têm 16, 17, 18 anos quando eles escolhem fazer a faculdade. Então, ele não está maduro ainda emocionalmente para fazer uma escolha. Ele não tem personalidade formada. Ele está indo porque o amigo vai fazer aquele curso, porque a namoradinha falou daquele curso. Então, ele não sabe, de fato, se é aquilo que ele quer, porque não está emocionalmente pronto ainda para fazer a escolha. Então, ele chega lá, muitos vão fazer cursos, eles estão indo porque alguém está indo, porque o amigo está indo, tal, né? Então, falta foco de direção. E isso faz com que ele fique muito desmotivado, porque se não for aquilo que ele escolheu de fato, ele começa a assistir às aulas e ele não se identifica. Quando ele não se identifica, ele se desmotiva, ele fica desanimado, tá? E uma outra coisa, que é o principal, que é o nosso tema de hoje, a maioria dos alunos, pouquíssimos são da geração Y, mas a nossa grande maioria de alunos são da geração Z. Vocês já conhecem, já ouviram falar? Geração XYZ? Sim. Então, olha só, né? Só que assim, o Z é meio novo. O Z é meio novo. O que acontece, né? Então, tudo isso, essa falta de preparação que é do docente, falta de missão de vida que é do docente, geração X que é do docente, a falta de embasamento, de conhecimento que é do aluno, a falta de foco, de direção que ele tem por causa da faixa etária, e ele ser geração Z, desculpa, tudo isso traz uma série de consequências. Principal consequência, existe um conflito enorme de geração dentro da sala de aula. O que acontece? Aí só para vocês entenderem um pouquinho das 3 gerações. A geração X, olha lá, bonitão, tá? Minha faixa etária, esse aí, certo? A geração X são as pessoas que estão na faixa etária de uns 50 anos, mais ou menos, né? Essa geração é uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Nós começamos a trabalhar com 12 anos, não era proibido na época.
E também ninguém ficava traumatizado, tá? Eu vejo na psicologia assim, nossa, é trauma. Mentira, na psicologia não fala nada disso, tá? Pode trabalhar, pode até bater se precisar, corrigir os filhos, tá? Só não precisa machucar. Mas pôr de castigo, dar uns tapinhas, a gente não reclama, não, tá? Mas assim, ó, a geração X, que é a minha faixa etária, em torno de 50 e poucos anos, nós começamos a trabalhar muito cedo. Nós somos obedientes aos pais. Nós respeitamos os mais velhos, nós seguimos valores, normas, procedimentos, regras. Se alguém falar para você, é assim, a gente vai lá e faz daquele jeito. Outra coisa, nós viemos de uma época que a gente não tinha dinheiro. Porque veio a grande Segunda Guerra, tal, e a geração anterior da nossa, que são os meus pais, a geração bebê, veio depois da Segunda Grande Guerra, não tinha dinheiro para nada, eles passaram fome. E a nossa geração, que é a geração X, também passou apertado. A gente não tinha dinheiro, né? Eu não sei quem é dessa geração aqui, não vou levantar nem o nome, mas assim, ó, por exemplo, nós não tínhamos, sei lá, doce, não tinha. Minha mãe fazia paçoca com coisa de milho e amendoim, só tinha açúcar e aquela coisa de milho, farinha de milho, e falava que era paçoca, entendeu? Então aquilo lá era nosso doce, não tinha, né? Você comprava um tênis, o mais moderno que eu cheguei foi o Star, que era né? O Conga, os meninos. Então, assim, você usava até a sola furar, vocês entenderam? Então, assim, é outra geração. Essa geração, que é a geração X, é uma geração organizada, metódica, segue regras, é obediente, tem valores fortíssimos, a palavra dele tem peso. Se ele falar para você uma coisa, ele vai fazer aquilo que ele está falando. Salvo exceções, né, gente? A gente sempre tem exceções para todos os lados, mas a grande maioria é assim, tá? Aí veio a geração Y, veio depois de nós, né? São os filhos aí, né? Ou às vezes os irmãos mais novos que nós temos, eles têm mais ou menos uns 35 anos. Essa geração Y, que é o rapaz de gravatinha ali, ó, eles já nasceram junto com a tecnologia. Porque nós, a geração X, só fomos ver computador, a gente já estava velho. E não tinha. Eu lembro que eu fui aprender a usar computador na faculdade, porque a faculdade deu um curso lá que era para a gente aprender a mexer em alguma coisa. Mas não tinha celular, nada disso. A geração Y, que é aquela geração do meio, eles já nasceram junto com a tecnologia, o computador estava ali, e aí veio a era da informação. O que é isso? Eles tinham conhecimento, eles conseguiam acessar as coisas. A minha geração tinha que ir na biblioteca pegar livro. Não é? Eles não, eles já começaram a pegar no computador. Então, para eles já ficou muito mais fácil, né? E eles têm muito conhecimento, certo? O legal é o seguinte, a geração Y ela é muito crítica, ela questiona, quer saber por quê, a geração do porquê. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que tem que ser assim? Só que, se você entrar numa disputa com ela, disputa emocional, ela vai te seguir. Eu brinco, eu falo assim, ó, é uma geração que ela não concorda com você, mas ela faz o que você está falando para ela fazer. Certo? Então, assim, mesmo que ele não concorde, ele questione, mas no final ele vai lá e faz. Agora, a geração Z, vamos para o nosso público. A geração Z, que é o pessoal que tem 18, 20 anos, vem uma geração mais nova aí ainda, tá? Quem tem filho, o Jorge falou que tem filho menor, 14 anos, já é uma outra geração. Mas, assim, quem está na faculdade e tal, é da geração Z em diante. Eles têm 18, 19, 20 anos. Essa geração Z é o seguinte, eles nasceram com o tablet na mão, com o celular na mão. Então, eles ficam o tempo todo conectados. Uma outra coisa que acontece, eles têm acesso à informação, eles sabem procurar tudo. Você fala assim, olha, preciso achar tal coisa. Ele fala, não, pode deixar que eu já sei, ele já vai lá, já procura e já acha. Sabe? Ele sabe achar tudo que ele precisa, né? Então, ele é muito antenado, ele é muito conectado. Uma outra coisa que aconteceu com a geração Z, e a culpa é nossa, isso gera reflexo lá na sala de aula, eles se acham bons pra caramba, para não falar outra coisa, certo? Ele acha que ele é the best. E a culpa é nossa, porque nós... Uma pergunta, doutora, até para entender, né? Porque para entender essa geração Z não é fácil. É por isso que as crianças hoje, você dá um tablet, dá um celular na mão, elas já manuseiam, já sabem procurar tudo. Isso faz parte já dessa... Faz parte, é uma geração além da Z ainda. Eu vejo crianças já com 2 anos, 3 anos...
Assim, ó, existem vários estudos que trazem até essa questão assim, da genética mesmo, que vai melhorando a espécie. Olha que bom. Então, cada geração ela já nasce melhorada, com um DNA melhor mesmo. Esse é um ponto, mas não é só isso. Existem muitos estímulos. Por exemplo, a gente ia pegar lápis. Eu não tinha lápis na minha casa, nem sei o que era isso. Minha mãe era do sítio, a gente morava na roça. Quando eu entrei na escola. Hoje, eles já nascem, já tem estímulo. 2 anos está indo para o inglês. Jesus amado, não sei nem se é muito bom, porque é estímulo demais, entendeu? Então, assim, tem o fator ambiental que estimula muito. Uma outra coisa, assim, só um parênteses. Uma criança, até os 3 anos de idade, ela aprende 13 palavras novas por dia. 13 por novas. Quantas? Alguém aqui estuda inglês? Só para saber. Alguém já tentou? Quantas palavras novas você aprendeu por dia? Eu já tentei, mas assim, para aprender a próxima, eu tinha que desaprender a anterior que eu tinha aprendido, não é? Então, assim, eu esqueci a outra, não é? Eles aprendem 13 novas por dia. Todos nós somos assim. Só que, vamos supor, se você tem estímulo, você vai aproveitar aquilo muito rapidamente, né? Se você não tem estímulo, você vai ficar brincando com aquele brinquedinho que você brincava, de peão, sei lá o que a gente brincava, não é? E não tem estímulo intelectual. Né? Então, assim, muda muito por conta disso. Acho que eles têm muito estímulo hoje. Essa geração Z, o que aconteceu? Nós preparamos eles para serem super-heróis. E aí surgiu toda aquela onda, na época que eles eram pequenos, do livro O Segredo. Não sei se vocês conhecem. Pense positivo e você conseguirá tudo o que você quiser na vida. Isso é uma verdade para a psicologia, mas não é só pensar positivo, é que pensar positivo faz você ter atitudes positivas, não é? Mas a gente esqueceu de falar para eles, porque virou uma epidemia, surgiu livro, um monte de coisa. Esquecemos de falar para eles que a gente tem que ter atitude, que só o pensamento não resolve. Então, eles realmente acreditaram que eles são bons demais. E aí você fala assim, pega o lixo ali. Não, imagina. Ajuda a lavar a louça. Não, nessa tarefa minha, a obrigação da senhora, mãe. Não é? Então, assim, eles cresceram desta forma. Os pais, que geração X e Y, que sofreram muito por falta de dinheiro, falta de conforto, quiseram fazer tudo para esse filho. Né, para os filhos. Vou fazer com os meus filhos, não vou deixar meus filhos passarem pela situação que eu passei. Foi essa a nossa linha de raciocínio. Então, foi com boa intenção. Só que a gente está colhendo os frutos disso agora. Então, o que acontece com a geração Z? Só para finalizar o perfil deles, né? Porque eles têm virtudes também, tá? Mas, assim, eles são desobedientes, eles são questionadores, eles não seguem normas, procedimentos, regras. Você fala, ele concorda com você porque ele não quer discutir, e depois o que ele faz? Ele faz o contrário, ele faz outra coisa, faz o jeito dele. Ele acha que ele é bom demais para se submeter a certas coisas, não é? Então, ele tem um perfil assim, muito difícil da gente estar lidando, né? Porque ele não consegue seguir regras. E a culpa, eu falo assim, nem é dele, a culpa é nossa. Porque nós não ensinamos. Quantas pessoas têm filhos dessa idade, nunca foi viajar para lugar nenhum, mas o filho já foi para a Disney, sei lá para onde? Na formatura da 8ª série, ele foi não sei para onde com os amigos. Só que os pais não foram a lugar nenhum. Ele quer um tênis de R$600, e os pais, assim, o sofá está velho, rasgado, o carro também está feio, mas ele compra o tênis para o filho. Então, nós fizemos isso com essa geração Z. Né? Eu acho que a geração mais nova está mudando um pouco. Porque, sabe, assim, quando você chega num ponto que você não tem mais como ir para baixo? E a escola está resgatando isso, é muito legal, porque está ensinando a trabalhar em equipe, está ensinando a seguir regras, normas, ajudar nas tarefas de casa, sabe? Então, assim, está resgatando agora. Então, acho que a próxima geração vai ser melhor. Mas, assim, então, só para entender que não é... Assim, eu falo que não é de responsabilidade deles, foi um processo cultural mesmo que levou a isso. Só para entender, Dora, a tua opinião, você acha que a próxima geração que está vindo aí está sendo feito esse resgate, eles compreenderão tudo isso e voltarão um pouco às nossas origens? Eu acho que sim. Um misto de tudo isso, você acha? Eu acho que vai ser assim. Eles não vão abandonar a tecnologia, porque a tecnologia é uma realidade, não tem como voltar atrás. Tá? Igual o carro, como é que você volta atrás? No telefone, você não volta mais atrás depois de um certo ponto que a gente andou. Então, é uma realidade, não voltarão mais atrás. Mas a escola, e é bem legal porque eu vejo que
é da escola a escola que está fazendo isso, não são os pais, tá? Porque os pais, na verdade, coitados, nem sabem o que fazer direito, né? Mas assim, a escola está resgatando. Eles fazem vários trabalhos em grupo, os pequenos. Eles seguem regras, por exemplo, você está de carro, você vai atravessar o sinal vermelho, a criança fala para você. Fala, cinto de segurança. Estacionar na vaga errada. Tem um sobrinho de 8 anos, ele fala, essa vaga é de idoso. Não pode, sabe assim? Você passou qualquer coisa que você fizer, eles corrigem a gente, mas não é porque estão dando bronca, é porque eles acreditam que não deve fazer isso. Aí a gente tem duas coisas que podem acontecer. Pode ser que a família acabe com tudo, porque a escola está ajudando, e aí, quando chega em casa, o pai fala, cala a boca, quem manda aqui sou eu, e vou passar no sinal vermelho, e vou parar na vaga de idoso. Você não sabe nada. Pode ser que aconteça isso, mas se a família for um pouquinho mais madura, ela vai aprender com eles. Legal isso, né? Então, eu acho que está resgatando, sim. Talvez não vai resgatar tudo de uma vez, mas está acontecendo esse resgate por parte da escola. Legal, né? boa notícia. Eu vejo, os meus sobrinhos estudam escola pública, inclusive. Né? Não é da escola do município. Então, nem é escola particular. E eu vejo que eles estão resgatando. Isso aí é bem legal. Estou bem contente aí com isso, certo? Tudo bem, gente? Então, assim, ó, o que acontece, né? Essas pessoas têm valores e comportamentos bem distintos. Então, tem um conflito. Por exemplo, quem é mais velho, né? Eu falo a terceira idade, que sou eu, a gente fala e acha que todo mundo vai seguir aquilo que eu estou falando. Porque, para mim, é tão natural aquilo, né? E aí, a geração Z está me ouvindo, está entrando por aqui, saindo por aqui, e ela não vai fazer o que eu estou falando para ela fazer, ela vai fazer o que ela quer fazer. Então, assim, começa a acontecer muitos problemas, né? Na sala de aula, o que acontece? Os professores são mais velhos, geração X. E os alunos são geração Z. E aí, o conflito de geração, né? Então, assim, o que acontece? Os professores precisam começar a se adaptar, porque eu não consigo mudar uma geração Z. Ela já tá pronta. Consigo mudar a geração mais nova, mas a geração Z já chegou lá na universidade, está pronta. Né? A gente precisa se adaptar, né? Entender isso. O que a gente está fazendo, por exemplo, para tentar minimizar isso? A gente está tentando trabalhar juntos, por exemplo, numa mesma sala de aula, às vezes a gente tem lá um mais velho, um mais novo. Então, a gente não deixa eles montarem, por exemplo, equipes, turmas, só com a galerinha da mesma idade. Porque senão não vai sair nada daquele lugar. Então, a gente mescla, põe um mais velho, põe um mais ou menos, põe um mais novo. E aí, o novo, ele vai contribuir com um monte de coisa legal, porque ele sabe um monte de coisa que a gente não sabe. Né? Ele traz ideias, ele é super criativo. E a gente contribui com os valores, com as regras. Então, uma estratégia que a gente está tentando fazer é essa. Tá, na sala de aula. Outra coisa, quem é o profissional ali que está fazendo papel de profissional é o professor. Então, ele precisa se preparar para lidar com isso. Né? E, às vezes, tem professor que fica bravo, que se sente desrespeitado, ele leva para o lado pessoal, ele não entende que não é pessoal, é personalidade, é perfil de uma geração, que a culpa é nossa. Então, senão é que você tem que aceitar passivamente. Tá? Também acho que não. Porque o ambiente acadêmico tem regras, como tudo na vida. Né? Se na casa dele ele não tiver, não tem nada a ver com isso. Lá dentro da faculdade, ele precisa seguir essas regras. Trabalhar em grupo, fazer as atividades, cumprir prazo, né? Estudar para a prova, ele tem que seguir essas regras. Mas eu não preciso me sentir mal amada, que eu falo desrespeitada, porque ele teve um comportamento que é incoerente com aquilo que eu acredito. Porque ele está tendo esse comportamento porque ele acredita naquilo lá. Né? Então, eu preciso tentar resgatar, trazendo à tona essas importâncias, esses valores tal, e tudo mais, para a gente tentar resgatar isso aí. Tudo bem? Muito bom. Tá, então, isso é uma coisa. Além dessa questão do perfil mesmo, tem a questão tecnológica. Né? O uso da tecnologia. Até passei muito rápido aqui. Ó. Essa questão tecnológica. Gente, a geração Z sabe tudo. Eles têm acesso fácil, eles têm tablet, eles têm celular, eles têm internet. Todo mundo, eu não conheço nenhum aluno que não tem internet no celular. Todos têm internet, todos têm facilidade de acesso. Qualquer lugar na faculdade, tem qualquer lugar público que você for, tem lá conexão, né? Wi-Fi para você usar. Então, eles têm acesso muito facilmente. Então, tá fácil. A mesma coisa que faz para o gordinho, não come esse doce, que você larga lá o doce na cara dele.
Ele vai comer, certo? Não é fala para mim, eu sou meio gordinha, não come que não pode chocolate. Você deixar ali, no primeiro minuto você consegue, dali 10 minutos, dali 1 hora, alguém se distrai lá, você, ó, com doce, ó, manda bala, ainda come rapidinho para ninguém chegar. Então, é o que acontece com eles, está muito fácil. Então, assim, é difícil controlar, porque como está muito fácil, você não consegue restringir o uso, né? Tudo bem? Outra coisa, eles estão super capacitados. Qualquer assunto que você pedir na face da terra, eles conseguem saber como que eles acham. Nós não sabemos. Você demora 2 dias inteiros para descobrir como é que você faz para entrar não sei aonde lá, que você quer um código, sei lá, né, de uma atividade profissional. Você vai demorar 2 dias pesquisando. Eles, em 10 minutos, já vão achar. Porque eles estão muito... Eles sabem tudo aonde procura, aonde busca, né? Então, eles têm muita facilidade para isso. Conhecimento demais mesmo, né? Outro problema que a gente tem na geração Z, eles têm muito conhecimento teórico, mas eles não têm a prática. Então, na sala de aula, o que acontece? Eles discutem com o professor. Eles questionam você. Porque eles conhecem, já leram. Vocês já ouviram falar de coaching? Já? Eu adoro. Qualquer dia eu vou falar sobre coaching, tá? Ó, o que acontece? Eles ouvem falar, por exemplo. Aí você vai falar sobre o tema, eles conhecem tudo do tema. Porque eles leram um monte de coisa. Né? Estudaram um monte de coisa, leram a revista, leram o jornal, leram na internet, tudo online, tá? Não é nada papel, tudo online. E aí o que acontece? Ele acha que ele sabe mais do que você. Dentro da empresa acontece a mesma coisa. Você é o supervisor, faz 30 anos que você está lá, vivenciou toda uma história, e aí ele vem com o diploma e ele acha que ele sabe mais do que você. E sabe mesmo. Teoricamente. Na prática, essa coisa do dia a dia, o que você faz diante das coisas, ele não sabe resolver. Então, ele tem muito conhecimento teórico, mas não tem prática. Essa questão do conhecimento teórico faz ele acreditar que ele é melhor do que você. E aí ele te questiona. Na sala de aula, ele questiona o professor o tempo todo. Eu tive um aluno, ano passado, graduação de psicologia. Na psicologia também não é fácil, não, tá? O aluno, ele ficava lá no fundo da sala com o celular. E todo o assunto que o professor estava abordando, ele procurava lá. Daí ele começava a fazer pergunta. E os colegas que também davam aula lá, meus outros colegas, já avisaram nas reuniões docentes, ó, cuidado que na sala X tem uma pessoa assim, assim. Quando eu cheguei, aconteceu exatamente a mesma coisa. Sei lá, estava falando de um assunto X, ele pegou, procurou lá, falou, o que o autor fulano fala sobre esse assunto? Eu falei, olha, a gente não está usando esse teórico, e não estava mesmo, porque tem tantos teóricos que está usando alguns, né? Mas como eu já estava preparado, eu falei, ó, já que você sabe, explica você para mim o que o autor fala. Então, o que acontece? Eles querem testar no último você, porque eles acham que isso é poder. Que como eles têm todo o conhecimento, eles podem mais, são mais importantes, são mais inteligentes, são mais do que você. Entendeu? Então, eles questionam muito o professor na sala de aula. Põe à prova mesmo o conhecimento dele. Né? Tudo bem? Tá. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, esse é um outro ponto. E, por último, assim, que eu queria reforçar, é o seguinte, ele é muito iludido com a questão de que ele vai ficar milionário muito fácil. Ele acha... Tem uma onda agora nas escolas ensino infantil, e houve uma reunião aqui no plenarinho. Diante dessa reunião, hoje os professores do ensino infantil, existe uma preocupação muito grande, que tem uma moda no meio dos alunos que eles querem ser youtuber. Exatamente isso. Eles acham que eles fazem vídeos, colocam lá e acham que vão ficar milionário. Verdade. Entendeu? Sem trabalhar, tá? É assim, é uma coisa, incorporação divina, eu falo. Né? Ó, eu tenho um afilhado, eu não posso contar o nome dele, porque ele vai ficar muito triste para mim se eu contar. Mas até mandei uma foto para ele falando que eu estava aqui, porque ele adora, ele assiste, ele vai na Câmara Municipal, ele adora, está fazendo direito, agora está no 2º ano. Adora, ele fala que ele vai ser político, ele fala isso, sempre falou. Falei, então vai se preparar que você vai ser. Mas assim, ele ligou para mim outro dia, ele faz aniversário hoje. Ele ligou para mim e falou assim, madrinha, eu queria saber por que eu não mereço ganhar um apartamento.
Eu falei, ok, Pedro, por que você acha que você merece ganhar um apartamento? Aí ele começou com um discurso, ficou mais de uma hora conversando, tá? Não vou nem me atentar aqui, mas assim, ele teve todo um discurso que quem escutasse ele falando, dava o apartamento para ele. Não, é verdade. Aí ele falou várias coisas, que ele era bom filho, e ele é mesmo, que ele é bom aluno, que ele trabalha, que ele é esforçado. Ele falou, ele elencou todas as virtudes que ele tinha, porque ele tem mesmo. Aí chegou uma hora, mas a argumentação da pessoa assim, é uma coisa que surpreende, porque, por exemplo, eu não tenho essa argumentação que o garoto tem. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora, né, eu não tinha mais como argumentar com ele. Eu falei assim, Pedro, realmente você tem razão, você merece o apartamento. Eu falei, só que é o seguinte, a sua mãe, que a mãe dele é professora, e a avó também, e não tem pai, nem vô. Eu falei, faz o seguinte, a sua mãe merece mais do que você, porque ela é isso, foi argumentando. E a sua avó merece mais do que você, por conta disso, foi argumentando. Eu falei, então, depois que a sua avó ganhar um apartamento de graça, vai chegar a vez da sua mãe. E depois de chegar a vez da sua mãe, vai chegar a sua vez. Porque eu não conseguia argumentar com ele. E ontem ele me ligou de novo, toda hora ele faz isso, ele quer abrir uma loja. O que eu achava? Então, assim, eles acham que eles vão conseguir as coisas, entendeu? Que as coisas vão cair na cabeça deles, entendeu? Não é só ele, eu dou o exemplo dele, mas ele é o reflexo ideal, assim, desse perfil aí, da geração Z. Eles acham que eles vão ficar milionários, que eles vão pôr o canal... permite uma parte. Só tem razão, porque a gente vivencia dentro da nossa família, é bem isso que o senhor falou. Acha que vão ser ricos, vai conseguir tudo fácil. Dentro da minha família tem alguns que estão nessa linha aí. E eu até acredito, pessoalmente, que vão colocar aí 5% no máximo, vão, com essa incorporação da nova tecnologia, vão realmente se tornar profissionais de alto gabarito fácil. Vou dar um exemplo. Dessa família, de parte da minha família, um já está dentro da Google na Inglaterra. Ele trilhou esse caminho, mas ele tinha isso que você falou, ele tinha teoria, mais ação. Isso que eu ia falar, da mesma família, está dentro da Google, na Inglaterra, já desenhando as coisas para o mundo. Tá? Muita joia. O irmão dele montou uma empresa em Florianópolis, né? E já está ensinando códigos e coisas tal, já modificando Florianópolis. Então, isso, grande parte que você falou, é verdade para esses que acreditam, que são alunos reais, que vão atrás, e a sobrinha e a irmã na mesma linha. Mas por quê? São filhos de um PhD de matemática, que é meu cunhado, a base dele, que é a geração X, na verdade era X misturado com Y. O pai dele é um Y e X. Perfil de mas X. Deu toda essa base para ele, e eu vejo que os 3 filhos realmente estão. Mas não é todo mundo que vai ficar rico e milionário que vai. Né? É isso só mesmo. Só um exemplo que o senhor está dizendo. É isso mesmo. Eles acham que eles vão ficar milionários, fazendo coisa fácil. Como... Se ele tiver sorte de estar dentro de uma família que pensa diferente, né? Então ele vai conseguir juntar as duas coisas. Eu tenho 4 sobrinhos, assim, todos têm tarefa, são todos pequenos. Todo mundo tem tarefa. O meu sobrinho engraxa o sapato, tem 8 anos, a tarefa dele é engraxar o sapato do pai. Sempre foi. O outro cata o cocô do cachorro, é verdadeiro isso. O outro é responsável de pegar o lixo. A menina tem 7 anos, ela lava o banheiro, do jeito dela. Mas é tarefa dela. Então, se na família tiver essa cultura, vai conseguir unir as duas coisas, vai ser muito legal. Mas a maioria das famílias quis super proteger os filhos, aí não deu a tarefa, entendeu? E aí ficou dessa forma, né? Tudo bem, gente? Então, assim, eles são muito iludidos, tal, né? E aí, né, olha só que legal. Eu tenho dentro da sala de aula essa geração Z, e eu tenho, além deles, os alunos X e Y. Eu tenho os alunos que são X na faculdade, que é o meu público, e tenho os alunos que são Y. Então, assim, o Z fica fazendo gracinha, contando piadinha, levantando toda hora, parece que tem, assim, é uma imaturidade mesmo emocional. Ele levanta, professor, eu quero ir no banheiro. Fala, Jesus amado, né? Será que ele está dentro da faculdade? Está onde? E fica fazendo piadinha e fica atrapalhando. E esses dois aí ficam extremamente irritados, porque eles estão lá para aproveitar uma oportunidade, a chance da vida deles, fazer a faculdade, demoraram para fazer, não fizeram na idade mais nova, por algum motivo, e agora, de repente, fica uma geração Z lá atrapalhando. Não é? E, além disso, nós temos os professores, que também são X e Y, aquilo que eu falei antes, que às vezes a gente não tem paciência, a gente não consegue entender, né, por que ele tem aquele comportamento. Então, esse pessoal da geração Z, esse pessoal XY, eles consideram até um pouco de imperatividade, acham que a imperatividade
Acha que a hiperatividade confunde-se. Eu entendo assim que existe uma confusão muito grande, tá? Todos os pais também fazem isso. Eu falo, nossa, mas como apareceu um monte de problema que antes não tinha, né? Por exemplo, meu filho ele é assim, mas é porque ele é hiperativo. É nada, faltou regra, faltou pulso. Existe patologia, mas não é assim. Entendeu? Não é todo mundo. Ah, é porque tem depressão. Todo mundo, eu dou risada. Até o cachorrinho tem depressão. Gente, não é assim. Todo mundo tem dia que não está muito bem, está meio para baixo, mas não é depressão. Se fosse depressão, você não estava tomando banho, você entendeu? Você estava. E nem se divertindo com os amigos, tá? Porque para se divertir com os amigos está ótimo. Não tem depressão nenhuma. Então, assim, existe a patologia, mas eu acho que hoje se banalizou demais. Então, a mesma coisa com os comportamentos na sala de aula. Tudo é hiperatividade, tudo é déficit de atenção, e não é bem assim. É que a pessoa não acostumou. Gente, imagina, você nunca precisou ficar ali focado fazendo um negócio só. Toda vez você ficou... E aí, de repente, você tem que fazer aquilo dentro da sala de aula. Você não consegue, você não está acostumado. Não é? Então, muitas vezes é falta de preparo mesmo, de regra. Eu acho que faltou aí. Tudo bem, gente? Então, olha só, né? Nós temos essas duas grandes coisas que afetam aí, drasticamente a nossa vida dentro da área acadêmica, né? E como que a gente faz para resolver isso tudo? Olha, infelizmente, tem uma notícia péssima para vocês. Eu vim aqui para falar o seguinte, eu vou dar uma notícia ruim agora. O Jorge falou que só vinha aqui para resolver tudo. Falou que só ia contar os problemas. Vou trazer alguém, Flores, que vai resolver os problemas, viu, Permine? Olha só, Permis. Infelizmente, nós não temos ainda uma solução pronta, porque é um processo de construção, né? A gente também está aprendendo e está tentando se desenvolver conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, nós temos algumas sugestões, né? Algumas dicas aí que poderiam ajudar, né? Eu acho que a primeira coisa... Aí é um ponto de vista meu, tá, gente? De acordo com a minha experiência, com aquilo que eu acredito. Pode ser que um outro profissional pense de uma outra forma, tá? Eu acho que a primeira coisa tem que trabalhar os docentes. Né, com a questão da conscientização, eles precisam entender isso, né, que não é uma coisa proposital, não é um comportamento, não que eu goste, não que eu vá aceitar passivamente, mas ele não está fazendo isso para me agredir. Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou acabar com a vida daquela pessoa lá. Não, ele está pensando nele, é egoísmo, é muito egoísmo. Está focando tanto nele que ele esquece das outras pessoas. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente vai se magoar menos e vai estar mais preparado para lidar com essa diferença de uma forma adulta também. Porque tem professor que chora, tem professor que emburra, tem professor que depois vai lá, acaba com a sala, dá uma prova horrível, sabe? Assim, gera uma falta de empatia com a turma por conta de comportamentos assim, porque ele não entendeu por que está acontecendo. Ele acha que o pessoal traz muito para o lado pessoal. Então, essa questão da conscientização e a formação mesmo. Essa formação eu entenderia assim, teve uma época que era tudo assim, a didática do ensino. Eu acho que agora a gente tem que ir além. Você tem que ter didática, que é como você vai ensinar o aluno, né? Mas você também tem que ter a formação de como lidar com pessoas. Como que eu lido com pessoas, né? Com outras pessoas e com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes, porque a gente não teve essa formação, né? Na faculdade, certo? Então, acho que seria interessante primeiro começar por aí. Tá? Que mais? Usar metodologias diferentes, porque esse modelo tradicional de ensino, que o professor fica lá em cima e ele fala, como no pedestal, tem professor que gosta também, porque é como se ele estivesse detendo o poder, né? Estou por cima, quem manda aqui sou eu. Só eu detenho o poder. Isso não existe mais. Só eu detenho a informação. Isso não existe mais, porque o aluno tem mais informação que você. Então, se você não trouxer ele para o seu lado, vai ficar nessa coisa da disputa, vocês entenderam? A gente não está lá para disputar, a gente está lá para crescer juntos. Então, usar metodologias diferenciadas, que atendam esse público mais velho. Então, numa mesma sala de aula, às vezes, no caso da faculdade, os menores não, porque eles têm mais ou menos a mesma faixa etária, né? Mas na faculdade o público é muito eclético. Então, assim, usar várias metodologias, tanto para a geração X, quanto para a geração Y, quanto para a geração Z. Eu tenho que ir mesclando isso aí. Tá? E fazer uso das tecnologias. Hoje a gente está usando as tecnologias a nosso favor. Não adianta ficar brigando, porque ele vai deixar de prestar atenção em mim e vai ficar lá usando o WhatsApp, né? E com raiva de mim ainda, certo? Tudo bem? Então, assim, como que a gente está fazendo isso? Ó, nós estamos usando uma estratégia que nós chamamos de metodologias ativas. Já ouviram falar? Não? É porque é da área acadêmica, né?
Pode usar com criança, né? Pode usar com adolescente, com adulto, qualquer faixa etária dentro do ambiente acadêmico. Na organização também a gente pode estar utilizando no ambiente organizacional. O próprio nome já fala, né? O que é isso? São métodos, né? Onde o aluno ele não é mais coadjuvante, entendeu? Ele é o personagem principal no processo de aprendizagem. Ele entende e age, né, como a pessoa que vai possibilitar o processo de aprendizagem. O professor fica fazendo um papel de mediador, intermedia, facilita, mas quem realmente faz o papel de ator principal é o aluno. Então, é bem legal, porque não fica naquela coisa passiva, que era a nossa metodologia. Quem é que estudou com Caminho Suave? Fala a verdade. Não é? Então, o que acontece? Caminho Suave. Então, o que acontecia? O professor falava, você só ouvia e, boquinha fechada e treina e tal. Agora, não é mais assim. O aluno faz parte do processo, né? Isso garante que ele, pelo menos, se mantenha interessado. Garante que ele fique mais motivado, né? Porque ele entende que ele não está lá. Imagina, gente, eu fico imaginando eu, com a personalidade que eu tenho agitada. Imagina você ficar sentado 4 horas no silêncio mortal. Gente, isso não é humano. Eu falo, não é de Deus, porque se a pessoa não consegue. Eu que sou da geração X, agora imagina eles da geração Z, não vão conseguir. Vocês entendem? Então, a gente está usando a metodologia ativa porque ela possibilita isso, que ele participe. Então, assim, a aula, ele participa o tempo todo, né? É lógico que o professor prepara, leva material, mas ele é um processo ativo. Tudo bem? Então, vai assim, possibilitar, né, que ele possa construir, né, esse processo junto com o professor. E o mais legal, assim, se ele levar isso para a vida dele, ele vai conseguir ele vai aprender a aprender, que nós falamos. Então, assim, diante de qualquer dificuldade, ele vai conseguir buscar informação e aprender o que ele precisa saber. Então, por exemplo, assim, eu quero trabalhar na área de RH, eles falam muito para mim, mas eu nunca trabalhei. Toda empresa pede experiência, certo? Daí eles ficam reclamando. Metodologia ativa faria o quê com ele? Como que você pode fazer para adquirir a experiência que você precisa? Trabalhar. Vai fazer um estágio voluntário? Vai trabalhar na igreja. Na igreja não tem gente já funcionário? Tem funcionário, dá para você treinar lá, RH lá dentro. Não é? Então, assim, ele vai buscar aquilo que ele não tem de eficiência, né, dentro da metodologia ativa. E se ele conseguir replicar isso para a vida dele, ele tem super sucesso depois. Né? Tudo bem? Doutora, essa metodologia nova que você está tentando fazer com que o pessoal participe mais, isso tem alguma coisa a ver com coaching ou não? Não. Porque o coach, para quem não sabe, é treinador, né? Isso. É uma palavra moderna da atualidade, é um treinador de tudo, né? Mas eu queria saber se tem alguma coisa da teoria do coaching que poderia estar... Não, acaba envolvendo, porque assim, o coach, na verdade, ele não é uma ciência, nem uma profissão reconhecida, mas ele é alicerçado em algumas ciências, como, por exemplo, na filosofia, na psicologia positiva, na neurolinguística. Então, assim, as metodologias ativas também acabam usando psicologia positiva, PNL, então acaba se esbarrando, mas elas não são correlacionadas, tá? Olha só, que legal. Da onde que veio essa questão aí de colocar os alunos para pôr a mão na massa? Veio dessa teoria do processo de aprendizagem, que é verdadeira, tá? Nós, quando a gente lê alguma coisa, a gente só aprende 10%. Eu achava que fosse 100%. 10%, olha só. A pessoa entende tudo, mas ela não guarda. Por isso que quando você fala com o seu aluno, ou você fala com o seu funcionário, adoro essa parte também. Você fala assim, João, você vai lá, o Flores vai lá falar com o Jorge. Fala, Jorge, vou te ensinar aqui a fazer o relatório. Explica tudo. Aí fala assim, Jorge, você entendeu? Ele fala, entendi. Aí, 3 dias depois, o Jorge vai fazer sozinho. Daí o que acontece? Não sei mais nada, esqueci tudo. Por quê? Porque a gente não guarda, não, todo mundo, inclusive eu, tá? Inclusive quem falar que é superdotado, a mesma coisa. A gente guarda 10% daquilo que você leu. 20% daquilo que você anotou, escreveu.
50% daquilo que você estava escutando. Então, olha só, estou falando um monte de coisa aqui para vocês vão guardar 50% só. Somente de ouvir. É ouvir, olhar ali e tal, discutir um pouquinho, né? Olha só, a gente guarda 70% quando você discute com a outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente saísse daqui, ó, agora vamos no happy hour, vamos discutir o que aconteceu, o que vocês acham, como que você pode aplicar isso na prática, como que você levaria isso para a sua sala de aula, sei lá, supondo que todos fossem docentes, ou para dentro da equipe de trabalho, que vale a mesma coisa. Então, se a gente discutisse esse assunto, debatesse ele 70%, 80% praticando. Vou lá e eu vou fazer. E 95% ensinando. Olha que legal. Então, o que acontece? Essa teoria das metodologias ativas, elas vêm dessa premissa, não é? De que nós aprendemos colocando a mão na massa. Ponto. E é verdadeiro. Vamos imaginar o seguinte, eu falo assim, ó, vou ensinar vocês a desmontar um rádio. A desmontar é fácil, né? Peraí, vou dar outro exemplo, que isso aí não valeu. Vou ensinar vocês a montarem um rádio. Porque desmontar, qualquer um desmonta. Montar um rádio, tem que funcionar. Aí eu explico, dou um material para você ler, uma apostila. Você vai ler toda a apostila, a hora que você chegou lá no final, já esqueceu o que estava escrito lá no começo, e não vai lembrar nada. Aí, se você for anotando do ladinho, você vai guardar mais coisas, não é? Se alguém for lendo e alguém explicando para você, metade você vai guardar. Se você for compartilhar com seus amigos, falar, ó, como que monta o rádio, trocar uma ideia, aí se tiver essa dúvida, se enroscar, o que a gente faz mesmo? O outro fala, 70%. Agora, se eu pegar o rádio desmontado, o manual lá que você me falou, que, como que monta o rádio, e for na tentativa e erro praticando, eu guardar 80%, não vou esquecer mais. E quanto mais eu repetir essa prática, 95%. E se eu for ensinar um colega de trabalho, 95%. Vocês entenderam? Então, o que acontece? A premissa da metodologia ativa, ela vem dessa condição no processo de aprendizagem. Nós aprendemos desta forma. Então, olha só como o modelo tradicional de educação estava deficitário mesmo. Estava, não, eu vou corrigir, ele está deficitário. Porque eu conheço, assim, 80% dos professores que eu conheço não usa a metodologia ativa, porque ele nem sabe ainda o que é isso. Né? Nós que somos da área da psicologia, a gente trabalha com mudança de comportamento, a gente acaba estudando mais, se dedicando um pouco mais para essa área, mas assim, muitos professores nem sabem. Outra coisa, acho que dá muito trabalho, porque você tem que preparar o que você vai fazer. Né? Então, eles acham que dá muito trabalho, é melhor ficar na aulinha convencional. Eu falo, os alunos ficam lá sentadinho e acabou a história. Né? Então, assim, a gente tem que mudar esse conceito, as pessoas precisam abraçar essa nova possibilidade aí, senão não vai funcionar. Com a geração Z, não vai funcionar. Né? Eles estão ali, a gente não vai conseguir fazer voltar para trás. A gente precisa se adaptar a eles. Tá? Dentro das metodologias ativas, eu nem vou falar de todas, mas tem várias técnicas. Então, por exemplo, assim, a gente pode usar o computador, a gente pode usar o próprio celular, a gente tem uma estratégia que é bem legal, você vai colocando as perguntas, eles vão respondendo no celular, vai aparecendo lá, como se fosse uma enquete. Então, eles ficam todos animados, porque eles vão responder aqui, vai aparecer lá. Então, assim, a gente pode pedir para eles darem a aula, se preparar. Sabe aquele antigo seminário que a gente usava? Então, assim, um modelo um pouco mais modernizado a respeito disso. Então, o que mais? Discussão em grupos, debate. A gente faz assim grupos, um grupo defende um ponto A, o outro grupo vai defender outro ponto de vista, né? Se é a favor ou contra. Esse grupo vai ser a favor tal coisa, esse grupo aqui vai ser contra. E esse grupo aqui vai atrapalhar os outros dois. Então, a gente faz simulações e coloca eles para trabalharem, né, com discussões, com debates, com pesquisa, né, para eles poderem internalizar o conteúdo. Não é? Tudo bem? Então, tem várias estratégias aí. Tem uma que chama aula invertida, que é bem legal. Você dá o material para eles, eles vão em casa, preparam, no outro dia eles vêm dar aula para você. Ué, eles têm que, se eles dão aula, eles vão guardar 95%. Não é? Não é? Assim, monta no computador, monta uma enquete, faz uma pesquisa aí com todo mundo, o que eles estão achando disso, tabula e traz o resultado para a gente. Então, assim, são coisas muito práticas que eles têm que fazer a respeito, né, dos temas da aula. Aí cada professor traz para o seu tema aí. Tá? Tudo bem? Então, olha só, né?
Essa frase da Vanessa Giron, ela fala o seguinte, que eu trouxe aqui para a gente ir encerrando, já quase encerrando. Ao invés de limitar o acesso ao celular e a outros recursos tecnológicos no ambiente escolar, devemos ensinar nossos alunos a se apropriar de toda a tecnologia que tem acesso, de forma a contribuir para o seu aprendizado, para se enriquecerem culturalmente e desenvolver o seu potencial, competências e habilidades. Então, eu vou fazer uso da tecnologia. Por exemplo, eles estão lá olhando no WhatsApp. Eu dou um tema na aula, falo, gente, todo mundo agora procurando esse assunto aqui. Vamos, quem trouxer primeiro ganha um ponto. O grupo que fizer a melhor pesquisa vai conseguir não sei o que lá. Entendeu? Então, você cria os desafios e eles já estão com o celular na mão, eles começam a procurar. Vira uma coisa maluca, só que daí é dentro do tema da aula. Daí você vai fechando aquilo lá depois, entendeu? Então, eles usam o celular, mas eles estão usando para a aula. É bem legal. Tá? Então, acho que é isso. Ela tem razão, né, Vanessa? Porque você precisa fazer uso da tecnologia. Não tem como eu não tirar agora. Que não vai ter como, né? Gente, para finalizar, eu queria falar o seguinte. A gente tem um perfil muito diferenciado dentro da sala de aula, né? Os docentes nem sempre estão preparados. Essa mudança deveria vir lá do ensino fundamental. Né? Vim desde lá, uma cultura de comportamento diferente. Mas a gente não passou pelos processos. A gente pegou a geração Z dentro da faculdade já. Então, o negócio é se adaptar, né, a essa realidade. Os professores e as instituições nem sempre estão preparadas. Eles precisam se ajustar, quebrar crença, mudar a cultura. Por exemplo, assim, não, mas eu sempre fiz assim, funcionou, só que agora não vai funcionar mais. Ah, mas aqui na faculdade tem lá o cartaz, adora, proibido o uso do celular. Então, assim, o aluno leva escondido. Entendeu? Ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele é desobediente à geração Z, né? Ele vai fazer do mesmo jeito. Então, a gente precisa se adaptar. Né? Ah, então tá, não vou liberar tudo. Ok, eu concordo. Não vou liberar site de Facebook, como que chama? WhatsApp. Bloqueia algumas coisas e deixa algumas outras coisas acessíveis que eles possam usar, né? Ali no dia a dia. Né? E como que a gente poderia estar ajudando, se eu fosse vocês ali? Ó. Primeiro, capacitar os docentes. Né? Se vocês tiverem a oportunidade, que eu trouxe uma ideia para vocês. Né, que o Guilherme falou, traz alguma sugestão, tal, que é bem legal, né? Eu faria uma capacitação na rede pública mesmo, capacitar os docentes. Eu tenho certeza que a gente tem professores voluntários, eu posso até arrumar, se for o caso, que eles vêm gratuitamente, a gente convida os docentes para eles aprenderem as metodologias mais novas e replicarem dentro da sala de aula. Né? Porque as faculdades particulares, as escolas particulares, com certeza elas estão cuidando disso de alguma forma. Né? Mas a gente entende que a rede pública nem sempre tem, né, disponibilidade financeira até para fazer isso, né? Mas dá para a gente fazer sem custo. Eu sou do RH, né, gente? O RH está acostumado a fazer as coisas sem gastar dinheiro. Não é verdade, né? A gente tem que pensar em estratégia sem custo. Então, assim, capacitar os docentes, criar um movimento, alguma coisa para eles irem mais preparados para a sala de aula, né? Acho que é bem legal, tá? Se for possível, que daí eu acho que já envolve o dinheiro, né? Outras coisas, mas, por exemplo, tem salas de aulas mais modernas, que eles têm quadros, parece tela de computador, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Eu nunca lecionei nessas faculdades, mas eu sei que tem, né? Então, assim, ele interage direto lá, como se fosse a tela do celular, a lousa se transformou nessa tela. Então, você bate o dedo, é uma super tecnologia, a gente não precisa chegar nesse ambiente, mas, tipo assim, disponibilizar a internet nas escolas, né? Mesmo que ela seja uma internet limitada para acessar só determinadas coisas, mas que os alunos puderem. Porque não adianta o professor chegar lá com a metodologia nova e ele não ter suporte. Né? Então, além de preparar os docentes, dar um suporte aí nas escolas para que elas possam estar fazendo isso. Né? E uma outra coisa legal que eu já fiz, gosto de fazer, também não tem custo nenhum, espaços que a gente possa fazer práticas ativas com os alunos. Por exemplo, lá da onde eu vim, até eu levava os alunos na feira. Sabe feira que vende pastel? Sim. Então, lá a gente ensinava a fazer currículo,
como se comportar na entrevista, pegava os alunos da nutrição, nem sou dessa área, mas pegava a galera lá, ó, vamos lá ensinar cardápio, porque é uma feira, a turma compra tudo quanto é coisa lá. Então, antes de entrar... E como que a prefeitura ajuda? A prefeitura ajuda pondo uma barraca para a gente não ficar no sol, uma infraestrutura mínima lá, entendeu? Para a gente ficar um pouco protegido, e dá para a gente fazer várias atividades na praça, né, nas feiras, nos parques. Então, assim, aqui em Campinas eu ainda estou assim, aprendendo algumas coisas, mas com certeza vocês têm uma série de eventos já, que já existiriam. Então, colocaríamos os alunos para fazer as práticas ativas dentro desses eventos que já existem. Porque não tem custo, os alunos gostam, vão pegar a teoria, transformar em prática, eles ficam felizes, a população também fica feliz, né? Então, acho que é isso. Daí, qualquer coisa, a gente volta um dia para dar umas ideias. Alguma pergunta, gente? Várias. Nós não temos tempo para fazer todas, né? Doutora, em primeiro lugar, parabéns, né? Parabéns ao Jorge, que sugeriu o teu nome aqui, muito bem sugerido, viu, Jorge? Aí que está a diferença da pessoa que vem da geração Y, perdão, da X, mas já entendendo a Y e a Z, já coloquei ela lá na Y, né? Mas entendendo, essa é a diferença. Eu ia perguntar, doutora, até não sabia que já tinha sugerido ali, já existe material e preparação para o ensino dessa metodologia ativa? Existe. A senhora dá treinamento nessa área? Tem o material para dar Já treinamento? tenho material para dar treinamento. A gente pode até fazer um trabalho cortesia aqui. A gente se reúne e vem fazer, tá? Isso é bom, mas... Porque Eu já fiz em outras faculdades, porque assim, aquilo que eu falei antes, embora assim, eu sei que tem gente que quer ser muito demagogo e ele fala certas coisas só para ganhar status, né? Mas realmente eu sou uma profissional que eu abracei essa questão da educação na minha vida. Eu acho que eu me sinto abençoada, na verdade, do papel que eu exerço na sala de aula. Né? A gente tem as avaliações docentes, é tão legal porque chega assim, né? Lá fica azul quando está legal, e vai indo para amarelo e indo para vermelho. E a minha chega azul, daí o diretor fala, nossa, é um céu, né? Sua avaliação é o céu, porque é só azul. Então, assim, realmente eu me sinto muito agradecida e muito abençoada pelo trabalho que eu executo na sala de aula. Né? Então, eu já fiz em alguns lugares como cortesia mesmo, para ensinar, porque eu fiz um curso no ano passado de metodologias ativas, eu fui fazer eu lá, e aí eu comecei a replicar o curso para os meus colegas professores. Né? Então, eu já fiz em duas faculdades. Só pergunta, quanto tempo mais ou menos demoraria um treinamento desse? 2 horas, 7 3 horas? Então, não, precisa de vários encontros. Normalmente, assim, dá para a gente, né, ajustar, mas os outros 2 que eu fiz, nós fizemos 7 encontros, cada encontro é umas 3, 4 horas, né? E aí é um encontro por mês. Por quê? Porque ele vai aprender uma técnica nova, ele precisa ir lá praticar. Não falei que ele só vai aprender se ele praticar? Ele vai precisar ir praticar. Umas 25 horas aproximadamente, mas dividido. Dividido, Então, a gente faz assim, aí ele vai praticar, depois no outro mês volta, se encontra, ele vai relatar, contar o que foi e tal, dificuldade, facilidade, o que deu certo, o que deu errado, aprende uma técnica nova. Teria uma outra maneira de dar esse curso de maneira resumida ou não? Não. Por que eu estou perguntando? Claro que você disse que não tem custo, faria com cortesia. Mas todo mundo é profissional. De repente, como o Permínio sugeriu, podia partir da Comissão de Educação, sugerir para a Secretaria de Educação um treinamento, né, com o know-how de Vossa Senhoria, né, para os professores. Mas você sabe a dificuldade que tem na rede. Né? Você não reúne 1.500 professores e muitas vezes, né? Não dá, é verdade. Então, eu já entendi. Precisa ser no mínimo 25 horas aproximadamente. Mas tem uma forma reduzida de fazer, que daria, por exemplo, para fazer... Eu reúno 1.000 professores, né? Do Mônica... Liga, pode sugerir. Com licença, presidente. Eu tive aqui uma... Vamos interagir com a A professora. gente pode estar discutindo sobre isso. Que nem ela falou, 75% a gente aprende discutindo. É verdade. Vamos discutir aqui. Na minha opinião, existe uma reciclagem, se eu não me engano, Flores, dos professores da rede pública, né? E dentro dessa reciclagem, poderia estar colocando esse novo modelo. Eu estou dando uma ideia também. A gente tem dúvida, porque você está falando, nas faculdades particulares, eles devem se preparando para estar à frente. Mas mesmo dentro dessa reciclagem que o Permínio colocou, e existe, nós não sabemos se eles estão tão atualizados para essas metodologias ativas e outros, né? E outras. Entendeu? Eles têm hora de HTP? Não sei. HTP. Não, a gente não sabe também. Mas... Podemos investigar, porque daí são várias opções. Vamos pensar, também, por exemplo, a gente poderia formar um grupinho menor
Esse grupinho de menor seriam os multiplicadores nas escolas. Sim. Se eles tiverem hora de HTP, eles trabalham dentro da área. A HTP é uma reunião mensal que os professores têm isso, fazem. eles têm. Então, eles seriam treinados pelos multiplicadores dentro da hora de HTP. Aí você não precisa trazer todo mundo aqui. Tá, mas eles conseguiriam adquirir esse know-how para poder... Ah, consegue. É. Ah, consegue. É, Não sei, são ideias, né? vamos levar a ideia para a secretária. Eu já estava aqui pensando, o Hermínio completou. Eu também acho, presidente. Acho que a gente levar essa ideia para a secretária Solange e fazer uma conversa, inclusive depois convidar a Rose também para ela Para possa trocar uma participar. ideia. Eu vou Rose, amadurecer também essa independente coisa de para a gente custo ou enxugar. não, É. Eu entendi a tua ideia, brilhante, né? Com a forma despojada, até né, com criativismo, né? Queria ajudar. Mas é claro que tudo tem um custo mínimo. De repente, você tem um custo mínimo na secretaria para trazer você aqui alguns treinamentos, algumas vezes, né? E é normal. Pode falar gravando. Presidente, até no programa Questão de Ordem, o senhor, como presidente da comissão, sendo convidado, ou até em pauta, o senhor poderia estar convidando a Roseli para estar falando sobre esse assunto. Eu acho muito importante, é uma novidade, né, no meu ponto de vista. E eu estava aqui fazendo um remember, Roseli. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar cursando a Faculdade de Direito na Metrocamp. Eu estou lá. Eu sou a segunda turma de Direito. Né? Eu comecei a cursar no Colégio Progresso, que era do Eduardo Coelho, que era o Junqueira também. E aí depois a gente terminou aqui no Dom Barreto. Mas, enfim, e nessa época lá, a gente passou por tudo isso daí que você estava falando. A gente teve, era 50 alunos na sala de aula. De todos os jeitos. Isso. E existiam as pessoas de mais idade, os jovens e tal, e eu até lembro como se fosse hoje. Tem um amigo, até amigo meu até hoje, só que bem jovem, né? E aí ele saía da aula e ia lá fora, ficar olhando a gente lá dentro. E eu queria entender aquilo dali. O que ele estava fazendo lá? E era uma dificuldade tão grande, a gente, né, batalhava para pagar ali a mensalidade. Imagina. Eu, às vezes, ia para São Paulo trabalhar, vinha voando no trânsito para chegar a tempo. E tudo que você estava falando ali, eu estava lembrando. E aí um dia eu questionei ele no intervalo. Eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. Tá tendo uma aula lá dentro, um assunto importante. Você não está perdendo a oportunidade, né? Por que você... eu vim cursar Direito porque meu pai pediu, mas eu não sei se é isso que eu queria. Mas eu falei, mas por quê? Ele falou, meu pai é advogado e tal, e ele... Mas eu não acho importante essa aula. Eu falei, cara, mas você vai perder, nós estamos próximos da prova e tal. Não estou muito afim, não. Olha lá, né? Sem valor nenhum, é verdade. Eu fiquei analisando aquilo ali. Eu falei, eu não perdi um minuto, né? Eu também não. Ficava ali observando para aprender as coisas, para você adquirir o conhecimento. Mas enfim, o que você falou aí, realmente, de fato, já existia há mais de 10 anos atrás. Só que a gente não tinha pensado na alternativa para resolver. E agora, assim, eu imagino assim, também uma visão minha, né? Eu tenho a sensação que parou-se de lutar contra, porque até agora estava lutando contra. Tipo assim, não, tem que ser assim, tem que ser tradicional. Não estava dando certo, ficou tentando um monte de tempo e não funcionou. Agora parou, né? Parou-se de lutar contra, e já que não consegue vencê-los, junte-se a eles, entendeu? Só que de uma forma inteligente. Né, fazendo uso aí das metodologias aí. E é bem legal isso, viu? Eu acho que é bem legal. E o aluno também da geração Z, ele se sente respeitado quando você faz isso. Porque se você chama a atenção dele, ele fala assim, eu não sou criança. Mas ele acha que não é. Mas eles amadurecem. Eles amadurecem. E o gostoso ver hoje, né, a gente tem um encontro do pessoal da sala, e alguns já concursados, exercendo bons cargos aí, em vários setores, vários advogando. Então, aí a gente até lembra, né? Você lembra que você fazia isso? Nossa, como mudou, hein? Mas é bom, tudo serve como ensinamento na vida. Você sabe que eu estava ouvindo a Rose falar e eu comecei também a me encaixar em casa. Como falei, as duas crianças, lá a gente dá a tarefa.
E é impressionante, porque... Que é bem da nossa época, né, Jorge? Super apoiado da tarefa. E o Rosi é interessante. A minha pequenininha, 9 anos, ela lava a cozinha daquele jeitinho dela lá. A gente vai, verifica novo. Meu moleque coloca o lixo na rua também. A gente não tem cachorro. Isso mesmo. Mas eu acho que você tem que dar atividade, assim. Leva os dois para a farmácia para me ajudar, para trabalhar, para ver o quanto é difícil você ganhar, para eles começarem a valorizar cada vez mais. E esse que você comentou da feira dos parques, o presidente, eu acho uma ótima ideia. A gente podia levar isso daí também, que eu acho que só vem a crescer cada vez mais. Os alunos na faculdade, eles precisam fazer algumas atividades que nós chamamos de atividades complementares. É obrigatório, uma carga horária de atividade fora da sala. E eles ficam desesperados, porque não é difícil arrumar um lugar para fazer. É verdade. O que a gente faz? A gente pode unir, leva eles já ganham a carga horária que eles precisam. E a gente já ganha o serviço. A gente ganha o serviço para a população, entendeu? Excelente. Eu vou até refazer a pergunta, doutora. Então, o treinamento estava até para a gente levar para a secretaria. A senhora conseguiria dar um resumão desse treinamento de metodologia ativa? Num único dia, por exemplo? 6 horas, 8 horas? 8 horas eu daria. Tem um material para dar de trabalho? 8 horas? A gente faz um ajuste para 8. Ótimo. Muito bom. Olha, eu estou hiper satisfeito, até que tínhamos reservado 40 minutos, deu 1 hora e 15 minutos, mas brilhante, até porque a gente interagiu, perguntou também. E o assunto é muito gostoso. Tão gostoso, né, Permira? Passou muito rápido, né? Brilhante. Vereador Jorge, Presidente, mais uma vez aqui, essa reunião nossa... Muito boa, olha, estamos aqui desde as 16 horas, passou 1 hora e 30 minutos, nem percebemos, né, Pirminha? Foi muito gostoso, muito gratificante. Você realmente tem um dom. Então, que Deus te ilumine cada vez mais, que você continue esse trabalho maravilhoso, que acho que ensinar é um dom e você tem esse dom. Agradeço você aqui, em nome da Câmara Municipal de Campinas, mais uma vez. E espero que você volte novamente aqui, né, o presidente? A gente faz alguns temas atrás para você, que eu vi que você gosta de desafio. O presidente falou que você tinha 25 horas, agora já baixou para 8, já baixou para 6, daqui a pouco é 4, e você vai ter que dar um jeito de fazer esse curso para nós aqui. Mas obrigado mesmo. Presidente, obrigado aí pela oportunidade, por receber essa grande amiga minha. O vereador Pirmino também, mais uma vez, obrigado, eu sou muito grato. Obrigado por estar junto conosco aqui. Vereador Pirmino, quer concluir? Agradecer ao nosso presidente, Antônio Flores, desta comissão muito importante dessa Casa Legislativa. Agradecer também ao vereador Jorge da Farmácia. E também agradecer por este grande ganho de conhecimento, Jorge, pela indicação da Roseli Filizati. E não menosprezando as outras reuniões que teve aqui, ô presidente, mas... Eu vou ser bem sincero, eu vou falar de coração. Foram importantes as outras reuniões, mas essa daqui foi um show de palestra por parte da Roseli. Como você disse, a hora voou e eu acho que todo conhecimento é válido. Porém, eu acho que a gente tem que ter mais tempo para estar divulgando, né, esse trabalho que é exercido pela Roseli. E já de antemão, pedindo a sua intervenção como presidente dessa comissão, vendo a possibilidade de estar apresentando ela em alguns programas da TV Câmara, que hoje a TV Câmara ela é bem aceita na cidade de Campinas, tem uma audiência muito grande, e a gente tem que estar colocando essas coisas boas para as pessoas ter esse entendimento. Então, como eu costumo dizer, minha mãezinha sempre falava que a única coisa que ninguém rouba da vida da gente é o conhecimento. Então, a gente tem que levar isso daí para as outras pessoas, que é um ganho muito grande. Parabéns pela sua palestra, pelo seu conhecimento que tem, e vamos levar isso daí adiante, e pode contar com essa comissão aqui, todo o apoio. Doutora, realmente muito obrigado. Eu vou passar até para as tuas considerações finais, mas dizer que essa comissão hoje se sentiu honrada, enriquecida, e eu concordo com o vereador Pirmino. A gente já está aqui há 1 ano e meio, né, só nesse biênio aqui, e essa foi uma das melhores palestras, né? Isso prova, como Vossa Senhoria disse, olha, nunca participei disso, é a primeira vez, prova que Vossa Senhoria, vindo da geração X,
mas que tem todo o know-how, uma experiência, nos deu uma aula de forma que bem suave, didática, bem didática, como é dentro da tua área, né? Digna de ser levada para outras reuniões. O Permínio tinha sugerido no primeiro momento, até para o Câmara em debate, em pauta, mas é um tempo menor. Talvez 30 minutos interagido. Talvez na primeira hora, a gente tem uma primeira hora da sessão, onde a gente pode convocar a mesma comissão, só tem mais liberdade, ou repetir essa mesma matéria, uma outra, né? Mas eu não tenho dúvida, só tem muito material para nos ajudar, e prova disso que nós vamos encaminhar para a Secretaria de Educação como pode bem aproveitar esse teu material. Então, eu vou te passar para a consideração final. Pode concluir, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer. Primeiramente, eu vou agradecer a Deus pela oportunidade, né? Porque é Ele que nos segura em todos os momentos e que Ele nos dá a possibilidade de aprender cada vez mais e de viver experiências maravilhosas, né? E que eu gostaria de agradecer a vocês, ao Jorge, ao Flores, ao Permínio, pela oportunidade, né? Para mim foi um grande prazer e eu espero, de fato, que eu possa ter contribuído aí com vocês de alguma forma. E espero voltar mais vezes, porque eu adorei, tá? A experiência foi ótima, eu não estou mais com vergonha, certo? Estou super tranquila e foi muito legal, viu? Muito obrigada. Legal a linguagem de aluno, tá? Às vezes a gente fala umas coisas de aluno. Geração Z. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá à tua disposição, que eu puder contribuir aí com vocês aí em outros projetos, aí para a gente ajudar os alunos, na verdade, né? Porque eles saem modificados do processo. Com certeza eu estou pensando neles, né? Que tem outros benefícios aí. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado, doutora Roseli. Então, agradecer mais uma vez a participação de Vossa Senhoria, fazendo parte, então, da terceira reunião da Comissão de Educação e Esportes. Antes era Cultura e Esporte, né? Agora o doutor Permínio aqui virou presidente da Comissão de Cultura, né? Então, muito bem elaborado, vai ser produto que vai ser encaminhado para outros debates, né? Trazer Vossa Excelência, Vossa Senhoria, trazer para esta casa. E então nós queremos dizer que encerramos essa primeira parte, onde a doutora Roseli trouxe para nós o tema das dificuldades educacionais com a geração de alunos ligados à tecnologia. E o que acha? Então ela expôs claramente para nós a dificuldade que os professores têm da parte dos alunos e a dificuldade que os alunos têm de se interagir. Mas ela trouxe ideias aqui brilhantes, que eu não tenho dúvida, senhores vereadores, Jorge da Farmácia, Permínio Monteiro, vereador Marcelo Silva, que já esteve conosco, Rodrigo da Farmadi, que também esteve presente, vereador Zé Carlos aqui presente, não tem dúvida que foi de forma brilhante. Muito obrigado e encerramos essa primeira parte. TV Câmara Campinas.